A paz do Senhor Jesus, meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer, uma satisfação em poder compartilhar esse momento lindo, onde nós temos um espaço de nos expressar com tudo aquilo que Deus ele tem tratado, com tudo aquilo que Deus ele tem apresentado para o seu povo. Nós queremos ser gratos a Deus por causa da oportunidade nos concedida. O Senhor tem nos concedido oportunidades. Temos cada vez mais que ser grato ao Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar, louvado seja o nome do Senhor, mais uma das mensagens cristãs que traz ao nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, um fortalecimento vindo da parte de Deus, para que possamos ser revestidos na palavra e ser bem-sucedido, quando uma vez nós passamos, deixemos de ser um simples ouvinte e passamos a ser, louvado seja o nome do Senhor, praticante da palavra, palavra que não é do homem, a palavra que é de Deus, é o poder de Deus, é a transformação. E se no princípio tudo foi formado pela palavra, então essa palavra é quem nos sustenta a cada instante, a cada momento. E ela sim nos faz, louvado seja o nome do Senhor, pessoas mais próximas do Senhor, quando andemos de acordo com aquilo que o Senhor já nos instruiu. Vejamos os Salmos. Abrimos o primeiro Salmo, Salmo de número 1, e vamos ler e procurarmos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a interpretação sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, louvado seja o nome do Senhor, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que versos lindos, que coisas maravilhosas, a forma de Deus ele apresentar duas igrejas em um só texto. O Senhor ele começa trazendo uma igreja feliz, que é do povo justo, que é do povo fiel, que é do povo obediente, que é do povo que é temente ao Senhor. E bem-aventurado o homem, a mulher, que anda segundo, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o varão, que não anda, ou seja, o varão que não se inclina. O varão é bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, de quem age impiamente. E muitas das vezes eu fico analisando o poder que existe nesses salmos. Quando ele começa a tratar, chamando a nossa atenção, dizendo: és mais do que feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem para, nem se detém no caminho dos pecadores.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Uma advertências e algumas observações, aonde o homem, para ser bem-aventurado, ele não vai andar segundo, louvado seja o nome do Senhor, os desígnios de um homem, mas sim, ele é todo voltado para o Senhor. Ele nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma pessoa totalmente diferente, que pode, louvado seja o nome do Senhor, cada instante, ele pode se aproximar do Senhor, ele pode cada vez mais ter uma intimidade maior que Deus. Eu garanto uma coisa, a Bíblia, ela é formada por 66 livros. 66 livros. Trazendo conosco a numeração desses livros, traz separações, divisões, e a Bíblia é o livro mais antigo e o mais atualizado. E se nós pararmos para falar de algo, vamos falar de algo que edifique, vamos falar de Jesus. Não vamos sentar na roda dos escarnecedores para falar do irmão fulano, do irmão cicrano, do pastor, daquele levita, mesmo porque todos nós passaremos pelo juízo. Passaremos pelo grande juiz, e o grande juiz, ele tem focado, louvado seja o nome do Senhor, que essa tem sido uma porta de fraqueza que o Evangelho tem enfrentado. É ter feito as suas observações na vida do próximo e não tem, louvado seja o nome do Senhor, examinado a si mesmo. Uma vez a gente a palavra implica nos instruindo, que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, quando ele faz descrição de uma cerimônia de ceia, ele fala no capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios, e o versículo 28, que o homem, por sua vez, examinasse a si mesmo. O homem examine-se a si mesmo, e depois ele compartilhe, ou seja, comanda o pão e beba do vinho. Então, mais uma vez, nós vemos os cuidados do Senhor, para que sejamos pessoas que venham cuidar de nós mesmos. E nesses últimos tempos, nós temos fracassado em nossas missões. Nas orientações de Mateus número 7, verso 1, diz: não julgue para que não seja julgado. E continuamos nós a querermos, acreditarmos que somos mais capazes, ou mais santos, ou mais justos do que fulano ou que cicrano. A Bíblia, ela trata conosco o carinho que o Senhor tem conosco. Ela mostra que Deus também ele faz justiça. E a justiça de Deus, ela sempre, louvado seja o nome do Senhor, vai trazer o melhor para nós. O verso 2 diz: antes este homem ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, amados, nós temos vários exemplos, e nós temos um exemplo que eu vou pautar, aproveitando a carona desse Salmo 1, verso 2, quando o Senhor fala com Josué, e ele diz que não se apartasse da boca de Josué o livro dessa lei, antes meditasse naquele livro de dia e de noite, para que ele fosse bem sucedido, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vejamos que a palavra de Deus, ela tem sido um manual de instrução para que tenhamos nós uma vida apresentada e aprovada por Deus e bem aprovada, para que possamos cada vez mais, através das nossas atitudes e ações, edificarmos vidas que necessitam de ver coisas que está sendo pregada ser vivida. Porque pregar um evangelho é fácil. Hoje tem curso para pregador.
Hoje a teologia ela ajuda, ensina, louvado seja o nome do Senhor, e ensina ao homem ser um ator. Os historiadores faz parte, louvado seja o nome do Senhor, também de uma necessidade que possamos descrever. Mas temos que ver que quem brilha é Jesus Cristo. Quem tem que destacar-se é o Espírito Santo de Deus. Então sejamos pessoas mais tementes à voz de Deus. E venhamos nos preencher da palavra do Senhor, da forma que o Salmo 1 vai falar conosco. Quando o Salmo 1 e o verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que esse salmo, ele traz um ensino, uma instrução tão perfeita, com um sabor imenso de sermos nós justificados pelos nossos atos e pelo nosso comportamento diante da santidade de Deus. Vejamos que no capítulo 1 do livro do profeta Daniel, o versículo 8, vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Então, existem muitas coisas que eu preciso decidir na minha vida. Eu preciso dar um rumo na minha vida. Se eu quero renunciar e seguir ao Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso me apresentar ao Senhor e dizer: Pai, sustenta para que eu possa chegar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos o preenchimento ao qual a palavra nos instrui e traz para nós. Quando nós vemos a preocupação do Senhor, no capítulo 3 e o versículo de número 11 do livro de Apocalipse, ele diz: eis que venho sem demora. Guardas ou conservas o que tu tens, para que ninguém tome o que é teu, que é a tua coroa. A coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem imperfeições em nosso coração, que nos preparemos para uma viagem, nos preparemos para irmos cultuarmos, para ir visitarmos alguém, nos preparemos para um almoço, para um café, nos preparemos para uma praia, para um dia de lazer. Mas como é que está a nossa preparação para se encontrar com o Senhor nosso Deus? Que visão nós temos enxergado a respeito que a qualquer momento a trombeta ela pode soar. Ela pode, a qualquer momento, vir um anúncio celestial. E nós vejamos que no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e o versículo 13, ele vai pronunciar para nós: vigiais e orais, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Interessante é que o Senhor ele não falou para nós orar primeiro. Ele falou que antes da oração tem que existir a vigilância. A vigilância é aquela coisa que você tem que estar atento, tem que estar de olhos abertos, o que está vindo em sua direção. E a oração é um revestimento para lhe manter vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. Para lhe manter atento, esperto. Se você quer subir, desce. E existem pessoas que fazem os seus cálculos para tudo. Eles têm uma promessa de ministrar em outro estado, em outra cidade, em outro país, e isso massageia o ego do cristão. E o cristão agora ele se sente uma pessoa erguida por Deus, porque Deus está realizando o desejo do coração dele, apresentando ele às nações. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que elas têm se focado demais nessas coisas, mas têm esquecido da sua própria família, de cuidar do seu lar. E estão nos departamentos envolvidos, se sufocando, vai para um lado, vai para outro, e esquecendo de pregar para os seus familiares. Esquecendo de fazer a obra dentro de casa. A palavra de Deus, ela é forte, é poderosa, ela é eficaz. E o projeto de Deus é família. Tão provável que quando ele fala sobre a videira verdadeira, ele está falando de algo que foi plantado, uma vinde, uma videira verdadeira.
E ele diz que o pai é o agricultor. O pai é quem cultiva aquela videira. E nós somos os ramos colados. Então nós somos o corpo, o Senhor é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja. E ele vai dizer, João 15, 7, se permanecerdes em mim. Ele, quando ele se pronuncia assim, é porque ele vê que não seria fácil. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedires o que quiseres que será feito. Vejamos que nós enfrentaremos grandes lutas, grandes adversidades, trajetos aonde jamais imaginaríamos chegar. Mas o Senhor, ele tem levantado uma palavra profética, que essa palavra ela não vem com tanta facilidade e sabor, não. Se foi necessário apresentar a palavra, com certeza ia ter adversidade para que a gente não se firmasse em Cristo. Então vejamos o poder que a palavra libera. Se permanecerdes em mim, se, e por que esse se? E as minhas palavras. Como é que uma palavra, as palavras do Senhor vai permanecer num ser? Quando somos praticantes. Quando não somos só ouvinte. E como fazemos a prática da palavra? Lá em Romanos, Paulo escrevendo a Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer sobre a palavra. Ele vai falar, louvado seja o nome do Senhor, sobre esse poder liberado. Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é esse alimento forte e poderoso. Vejamos que a preocupação nas revelações, aonde se inicia na ilha de Patmos, quando João, já em sua velhice, começa a conversar. E umas conversas espirituais, aonde o Senhor, investindo em João, diz, bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Vejamos que sempre o Senhor está nos instruindo a estarmos cada vez mais próximo dele. E para que nós almejamos e chegamos a conquistar, louvado seja o nome do Senhor, o espaço que ele tem reservado para nós, é necessário andar de acordo com a palavra. Andar de acordo com a palavra, se revestindo da graça, da unção. Porque Deus ele é fiel para cumprir com todas as palavras que foi pronunciada a nosso favor. Deus ele é fiel, ele é nosso amigo e companheiro. Nós vejamos que quando o Senhor tira Abraão, louvado seja o nome do Senhor, da sua parentela, ele tinha que ter um argumento forte que convencesse a tirar Abraão do seu conforto, da área de conforto. Então não era de todo jeito, Deus ele sabe tratar. E ele fala com Abraão dizendo que as pessoas que abençoassem Abraão seriam abençoados de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, que multiplicaria tudo que eles tivessem nas mãos. Olha só, as pessoas que fossem abençoar Abraão, ele teria multiplicadamente bênçãos. Mas ele disse que os que amaldiçoassem, Deus ia cobrar, Deus ia fazer justiça. Deus ia cobrar. Que os que amaldiçoassem, também o Senhor o amaldiçoaria. Mas ele olha agora e ele sentencia o que vai abençoar e sentencia o que vai amaldiçoar. E olha agora para Abraão e diz assim, sê tu uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Sê tu uma bênção. Vejamos que o Senhor ele não poupa palavras justamente para a santificação existir dentro do nosso coração. Sem a santificação, jamais veremos a Deus. Jamais veremos a Deus. Para nos aproximarmos do Senhor, é necessário cada vez mais nos santificar, nos purificar, renunciar à bondade da inclinação da carne, porque é bem provável que muitas das vezes abrimos mão de tudo. Existem pessoas que abrem mão até das suas próprias promessas. E já existem pessoas que lutam até o final de sua história e não abrem mão das promessas, não abrem mão dos sonhos, não abrem mão daquilo que Deus confiou em suas mãos. Que sejamos nós um representante do Senhor.
Que sejamos nós cada vez mais temente a Deus e venhamos dizer: Deus, escreve em meu coração as suas palavras para que eu ande, Senhor, em forma de gratidão em tua presença. Vejamos que a Bíblia, ela trata de situações precárias. Vimos homens carentes, homens necessitados. Vimos também meninos que foram abandonados. Vimos menino que reinou com 10 anos de idade. A Bíblia, ela traz relatos tão fortes, tão poderosos. Vimos pessoas que traíram, que se odiaram, que machucaram, que mataram, que maltrataram. Vimos de tudo na Bíblia Sagrada. Vimos pessoas se prostituindo na Bíblia Sagrada. Vimos pessoas se corrompendo na Bíblia Sagrada. Vimos pessoas se vendendo os irmãos na Bíblia Sagrada. Vimos pessoas que não tinham nem uma alegria em ver a glória ser manifestada. Judas, quando ele estava andando com Jesus, ele visualiza 30 moedas que foi apresentada e entrega a Jesus, o seu próprio amigo, o seu próprio companheiro. E ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, fazer outro cenáculo, mas não, foi aquele. Mas a Bíblia, ela vai tratar que nós vamos passar por pessoas que são passageiras, como também tem pessoas que vão ficar marcantes em nossa vida. E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus é preso, que começa o grande sofrimento do processo de Cristo, a Bíblia vai dizer que vem um arrependimento no coração de Judas. E Judas agora ele procura devolver, ele procura voltar atrás. Ele traiu o Senhor e agora ele procura voltar atrás. Ele se arrependeu tarde demais. E eles não tiveram dó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a palavra do Senhor ela não estiver aplicada em nosso coração nesses últimos dias, nós vamos enfrentar lutas e não vamos perseverar até o fim. E temos que perseverar, temos que lutar, temos que começarmos a combater. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele chega mais uma vez fazendo um ato de misericórdia, ato de amor, de humildade, de mansidão, de caridade, para com um homem que estava num tanque em Betesda há 38 anos de idade, ou há 38 anos, perdão, o tempo que ele estava ali, porque mais de 38 anos ele tinha, com certeza. Então aquele homem tinha 38 anos só naquela enfermidade. 38 anos. Mas o Senhor, quando cura aquele homem, mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 39, ele vai dizer: examine as Escrituras, gente. Examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e são elas que cuidam de levar até a vida eterna. Vejamos que a todo tempo o Senhor quer uma igreja compromissada com a palavra. Ele trata a igreja pela palavra. Nós abrimos o Evangelho de João e o primeiro capítulo 1 e o versículo 1, ele vai dizer que ele era a palavra. Ele vai dizer que ele estava desde o princípio. No princípio era a palavra era de Deus e a palavra era o próprio Deus. Então vejamos que o Senhor sempre ele vai querer que nós examine as palavras, porque são elas que testificam dele. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Oséias, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, ele vai dizer: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Vejamos que é radiante. Vejamos que é uma coisa que a gente fica: meu Deus, como é que pode um Deus tão poderoso, tão fiel, chegar, sabendo tudo dessa forma e nos instruindo a nos aperfeiçoar na palavra, andar de acordo com a palavra, revestido com a palavra. Então vejamos que ele diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, agora cabe às lideranças, louvado seja o nome do Senhor, receber o cajado da parte de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitasse.
Então muitas vezes rejeitamos a palavra, e quem depende de nós depende de uma palavra, amado. E eu não sei o porquê ou o que você está parado aí para imaginar. O Senhor, Ele quer que nós sejamos praticantes. O Senhor quer que nós não só tenha a teoria, como nós também tenhamos a prática. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele começa a selecionar o seu povo, é uma coisa linda. Vejamos que é uma coisa extraordinária. Ele pega Pedro, um cara bruto, um cara que vive da arte da pesca. Ele transforma aquele camarada em um pescador de almas, ao ponto de a gente enxergar que Pedro, todo o tempo que foi sendo, louvado seja o nome do Senhor, instruído por Jesus, nós não vimos Pedro ganhar uma vida para Jesus, muito pelo contrário. Pedro toma posse da espada e corta a orelha daquele servo, daquele mal. O que sucede? O Senhor restitui a orelha daquele homem. E até aí ninguém viu nenhuma manifestação de poder de Deus sobre o ministério de Pedro. Por quê? Por quê? Pedro ele estava passando por um processo de lapidação. Mas a Bíblia vai dizer que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, não me pergunte como, rende-se aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vejamos que se nós tomarmos posse da palavra, a palavra ela tem o poder de toda a transformação acontecer na minha e na sua vida. Nós vejamos que quando nós tomamos posse, conversamos com Deus, Deus nos dá as orientações pedagógicas. Vejamos que Ezequiel ele vai até um vale de ossos secos e não vai em vão, o Senhor conduz ele até lá. E chega lá e ele vê um cemitério de crente. Ele diz, olha, tu vai fazer a diferença aqui nessa igreja. Tu vai fazer a diferença aqui nessa família. Tu vai fazer a diferença aqui, louvado seja o nome do Senhor, nesse trabalho, nessa universidade. Tu vai fazer a diferença. Esse é o vale. É esse cemitério que eu estou te colocando. Aí ele começa a dizer, e poderão esses ossos reviver? Imaginemos nós, amados e queridos irmãos, diante de qualquer que seja a situação, o Senhor perguntando, poderá existir uma esperança para essa situação ao qual estás tu atravessando? E a gente vai pronunciar que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele disse, então profetiza diante desse vale. E passamos a entender que nós temos um profeta perto do nosso ouvido. O profeta mais perto que temos, perto dos nossos ouvidos, é a nossa própria boca. Então temos que profetizar diante de qualquer que seja a situação. Mas usamos a palavra, mas para profetizar de todo jeito não vai. Temos que termos intimidade com Deus. E para termos intimidade com Deus, temos que buscar a presença do Senhor. Temos que nos inclinar, temos que nos derramar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Vejamos que em Nínive, ele toma posse da palavra da destruição e se arrepende. Então vejamos como Deus ele sabe trabalhar. Deus ele não é só esse amor que estão pregando, ele também é fogo consumidor. Vejamos que quando fala em fogo consumidor, a igreja fica um pouco assim, não é muito bom de dar glória. Mas nós tivemos exemplos, que se aqueles exemplos hoje eles fossem realizados, provavelmente o temor da igreja ia de 1 para 99%. Por quê? Nós sabíamos que Ananias e Safira eram dono de propriedade e venderam aquela herdade e foram com mentira. Foram se encontrar com o Senhor, mas com mentira, com falsidade. E mentiram o valor. E na mesma hora, Ananias cai, porque mentiu para o Espírito Santo de Deus. Depois a sua esposa também acompanha ele, fica 2 presuntinhos duros. E o temor aumentou. E quando tem temor, tem a presença de Deus. E tendo a presença de Deus, tem batismo com o Espírito Santo. Tem salvação, tem libertação, tem cura, câncer vomitado, todo tipo de moléstia é repreendido e o nome do Senhor é glorificado. Com a presença de Deus tem que ter sinal.
Vejamos que sempre quando tem a presença de Jesus, nós vamos ver os sinais e as maravilhas acontecendo. A presença de Jesus, ela tem que estar em nossa vida. Todo o tempo, às 24 horas, e nós perseverando, buscando. E o bom do cristão é ele ser ambicioso por santidade. Você sabe o que é ser ambicioso por santidade? Nunca está bom, sempre ele busca mais. Eu não estou pregando aqui para você ser santarrão, não. Eu estou pregando aqui para você ser revestido da graça. Eu estou pregando aqui para você ser cheio do conhecimento de Deus. Para você abrir a boca e Deus honrar. Elias era um homem igual a mim e a você. Mas ele falando, profetizou, e a terra cerrou a água por 3 anos e meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu, seu sucessor, multiplicou o número de sinais através do seu ministério. Deus usou ele poderosamente. Mas por quê? Justamente. Por quê? Porque o homem estava na posição correta. Deus, ele não vai usar uma pessoa de todo jeito, jamais. Quando a pessoa está de todo jeito, que Deus ainda vai fazer uso dele, olha o que Deus faz. Isaías, no capítulo de número 38, ele pega o mensageiro messiânico, Isaías, vai até lá e diz para o rei Ezequias que essa enfermidade, essa moléstia dele aí foi por desobediência e é para a morte. Então vejamos que o Senhor, ele leva, louvado seja o nome do Senhor, o temor novamente para o coração do homem. O homem está se sacudindo, está achando que está legal. Quando diz, olha, a tua sepultura está aberta, tu toma uma posição, o homem se inclina, o homem que é temente a Deus, ele volta a agradecer a Deus, derrama lágrima aos pés do Senhor, e o Senhor multiplica o tempo de vida, louvado seja o nome do Senhor, e passa a usar o homem, falando das grandezas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que Deus, ele vai sempre ter o melhor para a sua igreja. Então, quando nós falamos que o homem ele tem que ter, no verso 2 do Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, nós vamos ver que é alegre para Deus. É alegre para o Senhor ver uma pessoa se inclinando diante da presença dele. E ainda vai mais além, diz, pois será como uma árvore plantada junto. Você tem ideia do que é um ribeiro? Você tem ideia do que é um adubo? Você tem ideia do que é uma fortaleza? Você tem ideia do que é uma vitamina que nunca para? Então, essa planta seja você junto a um ribeiro de águas. Olha só, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Imagine você agora, Deus olhando para você e dizendo, olha, a resposta que tu queres eu estou te dando, e aonde tu colocar a mão, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Eu vou fazer uma coisa grande acontecer na tua vida. Porque eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho lutado por amor à palavra de Deus, e eu vou te honrar na terra, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que agora Deus, ele fala as qualidades de pessoas obedientes, de pessoas que buscam a sua presença, de pessoas que não só buscam, como também estão em sua presença. Porque existe muita gente que está na presença do Senhor, mas de todo jeito. Amém, amém? Tem pessoas que estão dentro da congregação somente para somar um número de cabeça, mas estão de todo jeito, não estão nem aí. Estão levando a vida de todo jeito, não estão nem aí. Para eles tanto faz, eles só querem ter religião, não querem ter Jesus não querem ter compromisso. Quem tem Jesus tem compromisso. Quem sai da igreja por causa de um irmão, por causa de uma cara feia, ou de alguma coisa que desentendimento, nunca entrou por causa de Jesus. Jesus, ele enfrentou muito sofrimento para que eu e você estivéssemos contando as grandezas dele. Então vejamos que quando fala das 10 virgens, não fala que elas eram as 10 sensíveis à voz de Deus. Jamais. Não eram as 10 que eram sensíveis. 5 delas agiam louca mesmo. Elas estavam ali, mas estavam como empecilho.
Elas não faziam, elas não tinham azeite e ainda queria, porque tem muita gente que quer o que você tem, o do seu azeite. Quer do teu azeite. Desce na presença do Senhor, paga o preço pelo teu azeite, paga o preço pelo teu casamento, paga o preço pelo teu marido, paga o preço por tua esposa, por teu filho, por tua família, paga o preço pelo teu trabalho, faz uma coisa nova acontecer, mas paga o preço, vai buscar o teu azeite, enquanto há tempo de buscar azeite. Ainda se dá-se a encontrar-se o azeite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vejamos que vai narrar agora um povo agora que age localmente. E tem esse povo, pastor? Tem. E como tem? No verso 4 diz: não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Mas são como a moinha que o vento espalha. Passa na moinha, a palha seca, o vento espalha, pronto, acabou-se. Os ímpios é só uma passagem para eles. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, quando você vê uma pessoa saindo da presença de Jesus, é porque os pensamentos dele eram impiamente. E o Senhor permite que ele dê uma volta lá fora, para ele entender, louvado seja o nome do Senhor, que as coisas de Deus têm que ser com ordem e com decência. Imaginamos uma pessoa ficar contra a sua liderança. Não existe uma liderança que cristã ou ímpia que não seja permissão de Deus ou constituída segundo a permissão de Deus. Romanos capítulo 13. Nós estamos aqui trazendo alguns versículos, trazendo algumas coisas da parte de Deus, não tudo, porque jamais eu seria apto a isso, mas alguns conhecimentos justamente para que você cresça na graça. Eu cresça na graça e cresça também no conhecimento, para que possamos nos aprofundar. Então existe o que age impiamente. Ele tem assim? Tem. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava com Geazi, e agora começa uma história lá atrás, que é muito longa, que um homem, por nome de Naamã, esse Naamã, ele tinha recebido da parte do Senhor uma graça tremenda. E através dele o exército da Síria conquistava as guerras. Mas esse homem era leproso. E agora esse homem necessita de procurar ajuda, auxílio. E ele vai para Samaria. Ele vai procurar ajuda. Ele vai procurar o povo de Deus. Ele vai procurar auxílio. E quando ele chega lá, ele é bem sucedido. Ele mergulha na humilhação. O Rio Jordão significa humilhação. Ele mergulha, mesmo que ele apresente outros argumentos. Ele, se é para simplificar a minha cura em banho, eu não vou entrar nessa água suja. Eu não vou passar pelo vale da humilhação. E tem pessoas que estão na posição de Naamã. Não quer se humilhar diante da potente mão do Senhor. Não quer perdoar o irmão. Não quer pedir perdão ao irmão. Você sabe que você errou. Da mesma forma, Naamã disse: olha, não são Abanas e Fapas os rios mais visitados de Damasco? Vejamos só. O camarada está procurando uma cura, está procurando uma solução para o seu problema, e ele ainda acha que está na posição de exigir alguma coisa. Amado, eu procuro a salvação, eu não estou na posição de exigir nada. Para chegar lá tem um regulamento, a salvação, a eternidade existe, mas exige santidade, purificação. Existe isso. Então tudo tem regra em nossa vida. Então ele não queria descer no Rio Jordão. Mas aí apareceu alguém que era próximo dele e o convenceu. Mas ele trouxe presentes, porque tem muita gente que, olha, não só quer, como tem muita gente que está sendo vendido, ou seja, comprado. Muita gente está comprando outras pessoas. Comprando por cargo, comprando por isso e por aquilo. Deus não está nesse negócio. E ele veio comprar Eliseu. Eliseu não recebeu absolutamente nada, mas Geazi cobiçou. E a Bíblia vai dizer que agora o homem é purificado. E quando o homem é purificado, ele vai embora. E Eliseu não recebe nada. Geazi corre, pega vestes, pega mudas de roupa, pega uma porção de moedas e agora volta. Ainda usa de mentira e volta.
E a lepra que estava em Naamã passou a ficar em Geazi. Vejamos só quantas vezes nós estamos com a bênção na mão e não queremos a bênção e vamos correr atrás da maldição. Temos que estarmos vigilantes. Por isso que a palavra, ela nos educa, vai nos policiando e cada vez mais nos aproximando do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o verso 4 vai falar justamente dessas pessoas de mal conduta. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, acabou-se. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor, ele conhece quem é justo. Você vê que o Senhor, ele conhece, ele tem tanta certeza que ele pega, conversa, vai dialogar com Satanás e ele diz: tu viste meu servo Jó? Ele diz: rapaz, Jó, quem será? Aí vai no mapeamento dele, vai no livro preto dele, olha para um lado e para outro, aí diz: mas rapaz, Jó, eu não encontrei esse Jó. Será que esse Jó existe? Existe. Homem reto, íntegro e temente a Deus. Homem cheio da qualidade. Homem que estava disposto a pagar preço pela família. Os familiares estavam se banqueteando lá e Jó apresentava seu sacrifício. Por acaso meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Uma pessoa intercessor, representante da sua família. Será que eu tenho representado meus pais, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meus vizinhos? Como é que tem sido a minha torre na hora de ser o intercessor, na hora de me alicerçar com Cristo? Ele conversando com Nicodemos marcou aquele momento ali, imaginava que seria um diálogo convincente, e o Senhor disse para ele, quando notou a fragilidade dele, disse: é necessário, meu filho, você aprender outra forma de viver. É necessário você aprender outra forma de falar. É necessário você aprender outra forma de se comportar, de olhar, de desejar, de falar. É necessário, meu filho, deixar de fofocar, de mentir, de roubar, de adulterar. É necessário, louvado seja o nome do Senhor. É necessário um novo nascimento. É necessário nascer de novo. Eu não sei qual é o nascimento, louvado seja o nome do Senhor, mas eu sei dizer que o Senhor está cobrando da igreja, que é necessário jogar a bagagem velha fora, entrar na presença do Senhor como uma criança, agradecer, glorificar o nome do Senhor, sustentar, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra, dizer: Deus, me firma, me alicerça, Senhor, nessa palavra, uma palavra que me traz confiança. Então é necessário um novo nascimento. O cara ainda todo errado quer argumentar que ele estava certo. Ele quer argumentar como ele não necessitava de mudança. E ele diz: poderia um homem voltar para a barriguinha da mamãe? E o Senhor diz: tu tem ensinado o povo a mentir, a roubar, a se prostituir, a viver em fornicação, a viver se destruindo, com falsidade, com acusação. Tu tem ensinado isso ao povo. Tu és mestre em Israel e não sabe que tem que nascer de novo? Tem que nascer. Tem que nascer novamente. Para nascer tem que matar o velho homem. E o Senhor vai muito mais além no diálogo que tem com aquele homem. Ele disse: meu filho, é o seguinte, eu estou vendo que minha conversa contigo é espiritual, mas tu és carnal, tu és um carnal, tu és um crente carnal, tu só queres fazer as observações que tu sois bem concedido, que dá para tu se encaixar. E o evangelho de Deus não é um evangelho que pode deixar brecha. O evangelho de Deus tem que ser preenchido com a verdade, cobrando da igreja a aproximação de Cristo. Quando Moisés é chamado a atenção através de uma sarça ardente, Deus só chama a atenção de Moisés. Deus não mandou Moisés se aproximar, não.
Deus não, ele repreendeu Moisés quando se aproximou da sarça. Preste atenção, amado. Preste atenção, amada. Deus te colocou aí para tu escutar uma mensagem que edifica, uma mensagem que é construtiva em nosso coração. Vejamos que quando ele se apresenta para Moisés através de uma sarça, ele não pede para Moisés chegar perto dele, não. Ele repreende quando Moisés tenta chegar. Moisés não estava apto a adorar o Senhor de todo jeito. Não é apto a se aproximar do Senhor todo desmantelado, não, rapaz. O lugar é santo, meu irmão. Então ele olha para Moisés e repreende. Não te chega mais para cá, porque o lugar aqui é santo. É necessário um novo nascimento, meu querido. É necessário um novo nascimento. Você tem que partir dentro de você. Eu estou errado, eu preciso me corrigir. Eu vou ter que chegar lá, porque senão eu não vou herdar nada. Eu vou ficar que nem um bobão. Os que se santificaram parte, eu vou ficar que nem um bobão, sendo um palhaço. O povo vai dizer, não era tu que ia para a igreja? Não era tu que estava lá perto de fulano, de ciclano? E por que tu foram e tu ficou? Porque deu mancada, quis levar um evangelho do jeito que quis. É todo desmantelado, querendo entrar na presença do Senhor, querendo se enxergar, querendo ver as coisas sem ver, querendo falar, opinar, criticar. Amado, é tempo de se corrigir. A correção é para mim. Eu tenho que me corrigir. Que é isso, amado? Eu tenho que me encher da graça, da presença de Deus. Eu tenho que viver um evangelho que libere poder. Pelo menos o poder que me garanta a minha salvação. Tá bom, é um milagre para mim, é um milagre, irmão. Não precisa Deus abrir meus olhos, não. Não precisa Deus levantar um defunto para dizer que ele é Deus na minha vida, não. Precisa eu me conscientizar que para mim chegar nesse milagre da eternidade, eu tenho que me santificar. Tenho que renunciar às minhas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, rapaz, tu é mestre em Israel, tu está ensinando muita bobagem, o povo só heresia. Tu não está ensinando o caminho que conduz o homem à salvação, não, rapaz. Tu está passando a mão na cabeça de muita gente, tem muita gente desconcertada, tem muita gente de todo jeito, não pode ser assim. Tu és carne, como é que tu és mestre? Tu és um mestre carnal, e o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Confirme esta noite com Deus. De que lado você está? Do lado espiritual ou do lado carnal? Você tem que se conscientizar que Deus está falando comigo, está falando contigo. De que lado você está? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou eu sou espiritual ou eu sou carnal. Ou eu interpreto a palavra para ver Deus mover, ou então eu vou ficar de todo jeito dizendo, não, essa palavra é muito aborrecida. Que nem Pedro chegou para o Senhor e disse, ei, essas palavras aí é dura. Quem pode escutar esse discurso? O povo está indo-se embora, Jesus. Jesus disse, tu não queres ir com ele não? Ou vocês não querem ir com ele não? Pedro olha para um lado e para outro. Nunca viu ninguém garantir o que Jesus estava garantindo. Pedro olhou para Jesus e disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da eternidade, da salvação? Só o Senhor tem a porta, só o Senhor tem um caminho, só o Senhor é a verdade e a vida. Para onde nós vamos? Quem quiser ir para outro canto vai. Quem quiser escutar um evangelho de facilidade, de prosperidade, de mercado, de multiplicação de carro, de locadora, multiplicação de bem, de conta, dinheiro em conta, amém, amado. Deixa eu no meu barraco, deixa eu no meu barraquinho. Agora a palavra é olho por olho e dente por dente. É assim que o Senhor tem me confiado. Me perdoe a expressão, me perdoe, mas é essa forma que Deus tem tratado comigo. Deus, ele tem tratado dessa forma comigo. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está vendo o vento? Você já enxergou o vento? Tu sabe de onde vem? Não, nem para onde vai. Do mesmo jeito é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, não se apegue às coisas desse mundo. Se apegue a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se apegue ao Senhor com todas as tuas forças, tua confiança. Permita que Deus faça uma coisa nova acontecer na tua vida. Permita que o Senhor, ele abra o mar para você atravessar. Eu e você não somos capazes de abrir o mar, mas o Senhor sim. Eu e você não temos poder de, com um grito de agradecimento, derrubar as muralhas de Jericó, mas o Senhor sim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos capazes, louvado seja o nome do Senhor, de fabricar um fio de cabelo,
O Senhor sabe quantas estrelas tem no céu, quantos peixes tem no mar, quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. O Senhor conhece o meu deitar e o teu deitar, o meu levantar e o teu levantar. Da mão de Deus ninguém escapa da mão do Senhor. Por quê? Não existe, amado, um ser que não dependa de Deus. Ateu, você depende de Deus. Muçulmano, você depende de Deus. Testemunho de Jeová depende de Deus. Espírita depende de Deus. Qualquer que seja a sua seita, somos totalmente dependentes de Deus. Ele declara a nossa dependência no Salmo 24:1. A terra e a plenitude e tudo que nela existe a Deus pertence. Nós vivemos numa propriedade que tem dono, e esse dono é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo. Esse é Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, que o brilho do Espírito Santo resplandeça em sua face, seja cheio da unção, cheio da graça, cheio da sabedoria. Eu te abençoo para que você seja bem-sucedido, que Deus venha te usar cada vez mais como um canal de transformação de outras vidas, que através de você pessoas venham ser libertas, curadas, que através de você, louvado seja o nome do Senhor, o reino do céu, eles cada vez mais ele cresça em número. Vamos saquear o inferno, vamos começarmos a abrirmos campanha de jejum, de oração. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa segurança, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso bairro, pelos nossos familiares. Vamos orar pelos ministérios, pelos missionários que estão sofrendo por amor da palavra. Vamos orar, vamos dar a mão nessa corrente. Lá no céu não vai ter divisória de assembleano, maranata, congregacional, verbo da vida, e assim sucessivamente. Lá terá um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É tempo de juntar as forças. A igreja do Senhor não é uma empresa. A salvação é individual. Placa de igreja não salva ninguém. Se ela fosse importante, ela tinha sido crucificada no lugar de Jesus na cruz do Calvário. Ela tinha ido para lá, no lugar do Senhor, está na cruz, quem estaria na placa da igreja. Que Deus em Cristo abençoe todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Em nome de Jesus.